Pois é, meus amigos, a Solana está atingindo números surpreendentes em termos de métrica de rede e sim, isso está se refletindo no seu preço de tela. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma olhadinha em todas essas informações, entender como que ela está crescendo, dar uma olhadinha nos projetos do ecossistema da Solana e de quebra, a gente vai fazer uma análise gráfica no final desse vídeo, porque ela está num patamar bem interessante nesse exato momento. Sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Muito bem, meus amigos, eu tô aqui no tempo gráfico mensal da criptomoeda Solana e daqui a pouquinho a gente vai fazer uma análise mais detalhada, mas o que eu gostaria de destacar nesse gráfico aqui para vocês é o seguinte: nesse exato momento, a Solana está custando cerca de 243 dólares por unidade. Reparem que ela já está cutucando a máxima histórica dela, que atualmente está em cerca de 260 dólares por unidade. Na minha opinião, é só uma questão de tempo para esse rompimento acontecer e aí, de fato, o preço ir em busca de uma nova máxima histórica, ok? Quando a gente olha aqui em termos de desempenho da cotação do ativo do token no último ano, vejam que a Solana está com cerca de 300% de valorização, perdendo apenas para a Sui no campo das blockchains, no setor de blockchains, o que é absolutamente considerável também, porque a Sui ela tem um valor de mercado bem menor e, portanto, a assimetria acaba sendo maior do que a criptomoeda Solana. No entanto, destaca-se que a Solana, mesmo sendo essa gigantesca blockchain com valor de mercado mais alto, ela conseguiu mesmo assim alcançar um potencial de valorização bastante considerável, inclusive ganhando de blockchains famosas como Cardano, Near, Toncoin, Sei Network, que inclusive são blockchains cuja assimetria acaba sendo maior. Falando um pouquinho a respeito do TVL, que é o valor total travado dentro das redes dos ecossistemas, aqui tem um ponto bem interessante que deve ser observado na Solana. Claro, né, a Ethereum atualmente está com cerca de 143 bilhões de dólares travados ali no seu ecossistema e a Solana atualmente com 21,7 bilhões de dólares. No entanto, meus amigos, vale a pena destacar que algumas semanas atrás a Solana estava com cerca de 14, 15 bilhões de dólares e dessas semanas para cá ela teve uma evolução bastante considerável de TVL, o que mostra aí, obviamente, um fortalecimento desse ecossistema como um todo. Quando a gente pega aqui a quantidade de projetos da Solana, ó, ela é atualmente a top 2 dos ecossistemas, o segundo maior ecossistema do mercado de criptomoedas, com cerca de 180 projetos, e ela teve um aumento no último mês, tá aqui, ó, de 66%, um aumento bastante considerável, pelo menos na minha opinião, levando, portanto, esse TVL para a faixa aí dos 22 bilhões de dólares. E apresentando o gráfico do TVL da Solana aqui para vocês, aqui a gente consegue observar aquele comportamento interessante. Vejam que ele ficou durante vários e vários meses, desde o começo do ano, praticamente na mesma faixa de valor aqui de dólares travados, entre 10 e 14 bilhões de dólares, que seria mais ou menos esse intervalinho aqui, para depois ele simplesmente disparar. E o que é bem curioso é que esse padrão que está se desenrolando aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho na teoria, ele se assemelha muito o gráfico do TVL com o gráfico do preço, da cotação do preço, que é o que nós estamos observando nesse exato momento. E obviamente a gente consegue ver toda essa entrada de capital por meio dos principais protocolos do ecossistema da Solana, como é o caso da Gito, Raydium, Camino, Jupiter, Marinade, Sanctum, entre outros carinhas. Você pode observar na variação mensal de TVL, olha só, Jupiter ganhando aqui 64% de variação, Raydium 62%, Camino 42%, entre outros. O que me leva a crer, pessoal, que esses protocolos eles estão sim sendo cada vez mais procurados e requisitados no mercado de criptomoedas. E pegando os top 5 protocolos do ecossistema da Solana, bora dar uma olhadinha em mais alguns números, começando pela Gito. A Gito é um protocolo de liquid staking que atualmente está custando cerca de 3 dólares por unidade. E atualmente, no momento que a gente grava esse vídeo, o valor de mercado dela está em cerca de 390 milhões. Temos também a Raydium, que é a principal plataforma descentralizada para fazer swap, prover liquidez dentro desse ecossistema, custando cerca de 5 dólares e 72 centavos, o valor de mercado dela em cerca de 1,6 bilhão de dólares. A Camino Finance, que seria o terceiro, é o principal protocolo de empréstimos desse ecossistema, custando cerca de 14 centavos de dólar e atualmente com valor de mercado de cerca de 190 milhões de dólares. Temos também a Jupiter. A Jupiter é um protocolo que tem várias aplicações, Launchpad, Swap, Bridge e uma série de outras aplicações, hoje custando cerca de 1 dólar e 17 centavos, também com valor de mercado de cerca de 1,5 bilhão de dólares. E para fechar, o último protocolo é o Marinade, é um protocolo de liquid staking também, hoje custando cerca de 13 centavos de dólar e com valor de mercado bem pequenininho, cerca de 51 milhões
bilhões de dólares. Mas aqui é bem importante deixar claro, tá, pessoal? Muitos protocolos são inflacionários, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tem que fazer uma leitura correta aqui de tokenomics, contrato de vesting, para ver se de fato esses protocolos eles vão ou não valer a pena para esse ciclo de alta. Mas ainda assim, acabei de apresentar para vocês aqui os top 5 protocolos do ecossistema, tomando como referência principalmente o TVL, né? Não o valor de mercado. Em termos de TVL, esses são os principais protocolos do ecossistema como um todo, mas a gente vê que em termos de valor de mercado, eles são relativamente pequenos. Olhando mais algumas métricas, como por exemplo, o volume nas DEX por cadeia, por rede, por ecossistema do mercado de criptomoedas, reparem que a Solana atualmente ela é líder em termos de volume de negociação. Nas últimas 24 horas do momento que eu gravo esse vídeo, a gente teve aqui um volume de cerca de quase 6 bilhões de dólares, um volume muito maior que a segunda colocada, por exemplo, que é a Base, 1.2. Aí eu tenho a terceira colocada, que é 1.27. A quarta colocada, 992 milhões de dólares. Ou seja, pessoal, bastante negociação, um volume gigantesco de negociações aqui dentro do ecossistema da Solana. Uma variação semanal de cerca de 127% e um volume nos últimos 7 dias em cerca de 41,218 bilhões de dólares. Meus amigos, isso é grana pra caramba. E quando você pega em termos das DEX, quem está concentrando a maior parte desse volume de negociações certamente é a Raydium, atualmente só rodando no ecossistema da Solana. E aí você vê essa grande variação de cerca de 126%, um volume de cerca de 4,09 bilhões de dólares, inclusive superando com muita facilidade, de certa forma, nas últimas 24 horas, a própria Uniswap, com cerca de 1,528 bilhão de dólares, né? Pancake com 1,3 e assim por diante. É só a gente dar uma olhadinha por aqui, né? No volume dos últimos 7 dias, nós temos a Raydium com cerca de 27,711 bilhões de dólares e a Uniswap aqui, inclusive, pessoal, aqui a Uniswap ele está considerando todas essas redes, ó. Ethereum, Arbitrum, Polygon, entre outras redes. Então, se você observar bem, somadas, elas não estão batendo a Raydium da Solana apenas. E é lógico que a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora da gente fazer os nossos investimentos. É, meus amigos, a Solana não tá de brincadeira não. Solana monstra, parece que a bichinha veio para ficar. Vamos dar uma olhadinha em mais algumas informações que eu quero te passar ao decorrer desse vídeo de hoje, fazendo uma breve comparação com as principais blockchains aí do mercado, blockchains como a Sui, por exemplo, que estão ganhando destaque também, e aí as mais tradicionais, como Ethereum, Arbitrum Base, BNB Chain, e essas são as da nossa comparação. Reparem que das principais, a Solana está praticamente derrotando todas quando a gente fala em número de endereços ativos diariamente. Vejam que aqui a gente está comparando, pessoal, um agregado de 3 meses nos últimos 5 anos. Então cada barrinha dessa aqui equivale a 3 meses, basicamente é isso. Aí você vê que a Solana, atualmente, nesses últimos 3 meses, ela está ganhando praticamente disparada das outras redes, das outras blockchains. E a mesma ideia praticamente vale quando a gente está falando de transações diárias. Vejam que a Solana ela também supera as outras redes. A Solana é a verdinha, tá, pessoal? Não tem muito segredo não, ó. A Solana é essa verdinha e ela supera as outras redes aqui, de certa forma, com uma extrema facilidade, tá? Em TVL, claramente a Ethereum ainda ganha, né? A Solana é pequenininha perante a Ethereum, pelo menos até esse momento. E aí, falando de volume de negociações nas DEX, nas plataformas descentralizadas, a gente acabou de ver agora que a Solana tá dando um pau nas outras redes também. Então é bem interessante observar todos esses dados do ponto de vista aí favorável para a própria Solana. E agora vai aquela perguntinha apimentada. Será que a Solana vai passar a Ethereum? Queria muito saber a sua opinião, deixa para mim aqui nos comentários. No final desse vídeo eu também vou te entregar a minha opinião. Bora fazer duas comparações, a primeira em termos de TVL e a segunda em termos de valor de mercado. Bora começar com a primeira. Aqui, pessoal, se você olhar em termos de TVL, o Ethereum ele tem um TVL por volta de 143 bilhões de dólares e a Solana está com TVL por cerca de 21,5 bilhões de dólares. Se eu pegar um e dividir pelo outro, vamos dividir 143 por 21, você vê aqui que nesse exato momento o TVL da Ethereum é cerca de 6,8 vezes maior do que o TVL da Solana. Tem chão ainda para a Solana alcançar a Ethereum quando a gente fala em termos de TVL, ok? E fazendo exatamente a mesma ideia, a mesma comparação, só que levando em consideração o valor de mercado, hoje a Ethereum ela tem aproximadamente 378 bilhões de dólares de valor de mercado e a Solana está com algo por volta de 116 bilhões de dólares de valor de mercado. Bora fazer a mesma comparação, vou pegar 378 e vou dividir aproximadamente por 116. Daqui a gente encontra que nesse exato momento o valor de mercado da Ethereum é cerca de 3,25 vezes maior do que o valor de mercado da Solana. Ou seja, galera, quando a gente fala de TVL, realmente tem um chãozinho ainda para a Solana alcançar a Ethereum. Só que em termos de valor de mercado, a gente já não está falando de uma rede que tem um valor de mercado muito maior do que a outra rede.
Realmente, 3,25 vezes é algo maior, mas não é 10, 15, 20 vezes maior. Então assim, tá praticamente no mesmo patamar, a gente tem que ficar de olho e eu acredito sim que isso seja relativamente possível, tá? Em termos de valor de mercado, a Solana acabar superando a Ethereum, tá? E pra gente fechar, galera, com chave de ouro esse vídeo, vamos dar uma olhadinha no gráfico da Solana para ver ali em termos de potencial de valorização também e o que esperar para os próximos meses. Pois bem, meus amigos, eu tô aqui no tempo gráfico mensal da criptomoeda Solana e pelo menos na minha opinião, esse gráfico aqui tá me apontando o quê? Alta, senhores. É uma projeção mensal, uma projeção de alta para médio, longo prazo. Por quê? Porque eu tô vendo um grande padrão de xícara aqui, esse padrãozinho que vai ser melhor desenhado agora para os queridos amigos. Esse aqui é um padrão de continuidade de alta. Você tem aqui a xícara e posteriormente a alça de uma xícara. Nós tivemos um rompimento dessa região de máxima, ó, que foi a máxima dos 210 dólares por unidade. Esse rompimento foi bem interessante. Por quê? Porque acionou o padrão de xícara. Eu poderia tranquilamente pegar toda essa amplitude aqui, ó, ou seja, até o fundo da xícara e projetar eventualmente essa amplitude para cima, para a gente ter como alvo a Solana na faixa aí dos 400 dólares por unidade. Se você quiser ser um pouquinho mais otimista também nesse grande movimento, você poderia tranquilamente chegar à extensão de Fibonacci, ó, já dei uma limpada aqui na imagem para facilitar. Vou ligar desse topo para medir essa amplitude e essa pernada projetada para cima do topo até o fundo. Pois bem, o primeiro alvo estaria na região dos 300 dólares, 1,618, ou seja, 1,618 vezes essa pernada aqui na faixa dos 400 dólares por unidade, duas vezes essa pernada na região dos 500 dólares por unidade e eu ficaria aqui praticamente nessa região, tá, meus amigos? Até porque outros indicadores também podem ser utilizados para a gente marcar possivelmente topos de mercado e é claro que tudo isso vai depender do próprio Bitcoin. O indicador que eu gosto bastante aqui no tempo gráfico mensal é o próprio índice de força relativa, o RSI. Esse carinha aqui, quando ele estiver apontando regiões muito extremas no RSI do tempo gráfico mensal, aí eu já vou começar a ficar esperto com relação à criptomoeda Solana para traçar as minhas estratégias de saída desse ativo quando a gente está falando aqui de médio ou até mesmo longo prazo. Olhando agora no tempo gráfico semanal, o que me deixa bem animado com Solana é o rompimento dessa linha de tendência, inclusive ela sendo retestada novamente como suporte. Nós rompemos a linha de tendência e houve um reteste, que foi exatamente essa semaninha vermelha que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Rompimento aqui com reteste e posteriormente nessa barra semanal gigantesca nós tivemos um rompimento dessa máxima aqui, portanto, indicando alta para a gente, para a Solana, quando a gente está falando de médio e longo prazo. Agora, no curto prazo, a gente tem que ficar um pouquinho esperto, pessoal. Por quê? Porque a Solana, nesse exato momento, ela está testando uma região difícil, que é a região do atual topo histórico. Ela não está exatamente no topo histórico. O topo histórico da Solana em torno de 260 dólares por unidade. No entanto, a gente tem que ficar esperto com essa zona aqui, porque geralmente o ativo ele fica com uma certa dificuldade de romper essa região no primeiro momento. Então, das duas, uma, galera. Se eu tô de fora do mercado nesse exato momento, eu particularmente falando não compraria Solana nessa exata região. Eu esperaria, se de fato ocorrer o rompimento da região do topo histórico, que é uma zona onde a gente tem forte pressão de venda nesse exato momento, e aí posteriormente um reteste dessa região aqui como suporte, para possivelmente comprar o rompimento de uma máxima ou eventualmente um pivô de alta para a gente ter novas movimentações de alta para o mercado. Ou ainda, nessa região, se de fato ela segurar como resistência, nós teremos um movimento de correção na Solana e eu poderia possivelmente comprar num fundo ascendente, onde a gente poderia ter esse topinho aqui, ó, que foi uma resistência num passado, região dos 200 dólares por unidade, que volte a ser retestada como suporte, quem sabe aí num futuro próximo, que casaria perfeitamente com a zona de médias do tempo gráfico semanal. Possivelmente comprar aqui num reteste e observar o comportamento do preço nessa região. E é isso, senhores. Esse vídeo a gente vai ficando por aqui, bem interessante a nossa Solaninha, bem forte, números surpreendentes. Tem possibilidade sim, eu achava que não há um certo tempo atrás, mas tem possibilidade sim, quando a gente fala de valor de mercado, não está tão distante da Ethereum, então sim, na minha opinião, tem possibilidade dela acabar passando o Ethereum, principalmente quando a gente fala de valor de mercado. Tá bom, senhores? Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha curtido o conteúdo, qualquer dúvida só deixar nos comentários, um abraço, fiquem todos com Deus, pra cima deles e tamo junto.